Pois é, Sofia, eu te disse exatamente, eu não vou comprar. Foi dito que a gente já tinha isso guardado e agora eu não vou gastar dinheiro não. Cada um que resolve os seus problemas. É exatamente o que eu estou lhe dizendo. Sofia acabou de me dizer que não era para comprar nada. Tu acredita? Pois é, fez toda essa confusão, dizendo que já tinha tudo resolvido e agora que não vai comprar. Mas é o Benedito, né? Ela diz as coisas, depois diz outra coisa. Havia um menino diferente dos outros. Tinha um olho preto, o esquerdo azul e a cabeça pelada. Os vizinhos mangavam dele e gritavam: "Ó o pelado!" Tanto gritaram que ele se acostumou. Achou o apelido certo, deu para se assinar a carvão nas paredes: Doutor Raimundo Pelado. Era de bom gênio, não se zangava, mas os garotos dos arredores fugiam ao vê-lo. Se escondiam por detrás das árvores, mudavam a voz e perguntavam que fim tinha levado os cabelos dele. Raimundo entristecia e fechava o olho direito. Quando aperreavam demais, aborrecia-se e fechava o olho esquerdo, e a cara ficava toda escura. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vinícius na área mais uma vez. Nossa quinta aula de língua portuguesa para o sétimo ano. E hoje nós vamos trabalhar com 3 aspectos. Primeiro, um aspecto discursivo. Depois, vamos comentar um pouco sobre o gênero textual. E por fim, uma atividade prática com o nosso assunto da aula anterior: frase, oração e período. Vocês viram na nossa abertura que houve aqui 3 cenas. No primeiro momento, o personagem estava falando para alguém uma informação. No segundo momento, esse mesmo personagem estava conversando e dizendo o que foi dito por alguém. E no terceiro momento, na leitura do texto no livro, vocês observaram que estava sendo narrado aquilo que outra pessoa estava falando ou fazendo. Então, essas 3 cenas são uma representação do que nós vamos chamar de tipos de discurso. Ou seja, na comunicação, seja falada, seja escrita, independente da modalidade que nós usemos da língua, existem algumas formas de nós nos comunicarmos. E essas formas constroem o que nós vamos chamar de tipos de discurso. Basicamente, nossa língua é formada de 3 tipos. Nós vamos chamar de D, I e D, I, E. O que é que significa isso? Primeiro tipo de discurso é o discurso direto. Quando a fala de alguém, ou de um personagem, ou de alguém específico, é mostrada de forma integral. Esse tipo de discurso ele é muito utilizado nas narrativas, porque demonstra exatamente aquilo que a pessoa, aquilo que o personagem disse. Um outro fato, um outro momento que esse tipo de discurso aparece muito é no texto jornalístico, quando aparece lá, entre aspas, a fala da pessoa, a fala do personagem, do político, do artista, e depois disse fulano, então, afirmou fulano e tal. Esse recurso é o recurso chamado do discurso direto, ou seja, quando você mostra, quando você coloca exatamente a fala daquela pessoa. Muitas vezes, esse discurso vem entre aspas, para mostrar que é a fala de alguém. Se for um diálogo, é aquele que vem lá com um travessão. A gente aprende nas narrativas que quando o texto começa com travessão, é porque é a fala de alguém que está sendo representada. Então, discurso direto é quando a fala da pessoa está sendo mostrada. Então aqui, eu estou dizendo que esta é a aula número 5. Então aqui é o discurso direto. Eu estou falando para vocês essa informação. Ok? Um segundo tipo é o DI, que a gente vai chamar de discurso
Discurso indireto. E o que é o discurso indireto? É quando alguém reproduz aquilo que foi dito por outra pessoa. No lugar de nós sermos os personagens, sermos aqueles que vamos falar, na verdade nós estamos reproduzindo a fala de alguém. Quando, por exemplo, eu posso chegar aqui para vocês e dizer, professor Rubens disse que vocês não estão mandando as atividades para ele. Essa não é a minha fala. Essa fala é de outra pessoa. Mas eu pego isso e estou dizendo para vocês. Então esse discurso ele é indireto. Sou eu que estou falando, mas não é a minha informação. Então perceba que é bem diferente. Uma coisa é dizer, né? Vocês estão assistindo a minha aula, isso é eu que estou dizendo, então, professor Rubens disse isso e isso. Então veja que no discurso indireto a gente pega a fala de outra pessoa e coloca na nossa própria opinião, na nossa forma de falar. Então aí, quando eu estava aqui, né, no exemplo, na abertura, na ligação, dizendo que Sofia tinha me dito, então eu estava usando o discurso indireto, não era o que eu disse, é o que Sofia disse sobre aquilo. Ok? Então discurso direto é a fala da pessoa, discurso indireto é quando você reproduz o que foi dito. A terceira possibilidade é chamada de DIL, que é discurso indireto livre. E aí, esse aqui é bem interessante. No discurso indireto livre, o que vai acontecer? Vai ser a fala de alguém, você vai repassar, você vai transmitir, porém, não vai ser como a pessoa disse, mas sim a sua interpretação. Uma coisa é eu chegar aqui e dizer, professor Rubens disse que vocês não estão mandando as atividades. Isso é discurso indireto. Outra coisa é dizer, olha, professor Rubens está arretado com vocês, porque vocês não estão mandando a atividade. Quando eu digo isso, que ele está arretado com vocês, eu estou usando o discurso indireto livre. Eu pego o que ele disse, mas eu coloco a minha interpretação sobre isso. Então vejam como é diferente a situação. A gente usou aqui o livro A Terra dos Meninos Pelados, que quem estudou aqui no 6º ano passado conhece essa narrativa, e aqui a gente viu o narrador contando, né, o que Raimundo passava ali na cidade por sofrer bullying em relação à sua aparência. E a gente viu o discurso indireto livre. O narrador contando como Raimundo se sentia através da visão dele, como os garotos daquela cidade também se sentiam em relação à visão dele. Então observa que é diferente. Uma coisa é o discurso indireto, eu digo o que outra pessoa disse, e o discurso indireto livre, em que além de eu dizer a fala de alguém, eu ainda coloco a minha interpretação, ou seja, eu ainda acrescento a minha opinião sobre aquilo. Ok? Vamos mostrar um exemplo. Eu posso dizer para vocês no discurso direto, ela disse, ai. Vamos pensar nessa situação, alguém sentiu dor e disse ai, levou uma topada, por exemplo. Então eu digo, ela disse ai, é discurso direto. Eu estou dando para vocês a fala dessa pessoa. Agora, no discurso indireto, eu posso dizer, ela disse que doeu. Quando eu digo ela disse que doeu, eu estou usando o discurso indireto. Eu estou dizendo o que outra pessoa falou. E eu ainda posso dizer o discurso indireto livre. Quando eu vejo aquela situação, eu digo, eita, ela sentiu dor. Quando eu digo ela sentiu dor, é a minha interpretação. Porque, por exemplo, ela pode dizer ai, mas esse ai não tem sido de dor, tem sido só de susto, por ter sido algo inesperado. E aí ela, ai, mas não necessariamente ter sido uma dor que ela sentiu. Mas quando eu digo ela sentiu dor, é a minha interpretação do que aconteceu. Então, discurso indireto livre. Ok? Vocês vão ver aí rapidinho uma imagem que organiza isso. Os 3 tipos de discurso com esses 3 exemplos. Então, a partir daí dessa compreensão breve dos tipos de discurso, a gente vai comentar um pouco sobre outro gênero textual
dessa unidade, que é o gênero palestra. No vídeo anterior, nós começamos lá com algumas questões, né, de você sabia, de curiosidades científicas. E a gente comentou naquele vídeo que existem gêneros que possibilitam essa aproximação entre o conhecimento científico, né, acadêmico, das instituições, das pesquisas, com a sociedade. Além das curiosidades que nós vimos, outros gêneros são possíveis para isso. E a gente vai falar do gênero palestra, que é um gênero, do ponto de vista social, bastante comum, e alguns detalhes precisam ser observados. Então, o gênero palestra. Primeira coisa, a gente precisa observar que existem pessoas e tipos de discurso específicas para isso. Quando a gente ouve falar, quando a gente sabe que vai acontecer uma palestra, ou que alguém vai proferir, vai falar uma palestra, a gente sabe que a primeira coisa não é qualquer pessoa. Para a pessoa realizar uma palestra, ela precisa ter um conhecimento, precisa ter algo para falar. A palestra é um gênero formal, é um gênero expositivo, em que vai ser transmitido uma certa carga de informações, e não é qualquer pessoa de qualquer jeito que realiza uma palestra. Você precisa ter uma pessoa específica, conhecedora, que tenha domínio sobre aquilo que vai ser falado. Mas também existe um tipo de discurso específico. A palestra, por ser um gênero de caráter expositivo, científico, formal, então o discurso que vai ser construído nesse gênero precisa ser adequado. Por mais que possa haver interferências de informalidade, por mais que possa haver alguns elementos do cotidiano, mas a palestra tem esse rigor, esse papel a ser cumprido, que é aquela informação, aquele conhecimento ser transmitido da melhor forma possível. Para isso acontecer, alguns critérios são importantes. Primeiro, a relação entre o locutor e o interlocutor. Ou seja, entre a pessoa que vai proferir a palestra, que vai falar, e aquelas pessoas que vão ouvir o interlocutor, ou a audiência, ou os receptores, os destinatários. E aí, dependendo de como a gente queira chamar, existem muitas palavras para isso. Mas para a palestra existir do ponto de vista social, precisa do locutor, aquele que vai falar, e do interlocutor, aquelas pessoas que vão receber aquele conhecimento, que vão interagir com aquele conhecimento. Se não houver esses dois lados, esse gênero ele já está um pouco dificultoso para a sua realização. Um outro aspecto é o audiovisual. Muitas vezes as palestras são enriquecidas com outros gêneros. Nas palestras pode haver apresentação de slides, exibição de vídeos, exibição de maquetes, pode haver algum momento mais interativo, com perguntas e respostas. Tudo isso, dependendo de qual seja o objetivo da palestra, do tipo de conhecimento a ser exposto e de como o palestrante se permite realizar, ele vai escolher o melhor recurso audiovisual necessário para ele. Ou seja, dependendo do que eu queira falar e como eu queira falar, talvez aquele recurso seja mais interessante ou menos interessante. Mas o audiovisual é um elemento necessário para que esse gênero funcione. Um outro aspecto é o aspecto da oralidade. A palestra, em essência, é um gênero de caráter oral, ou seja, o conhecimento é transmitido, pela fala, mas isso também precisa ser carregado de outros aspectos, como a forma de organização do texto, a forma de relação com os ouvintes, a escolha das palavras que vão ser discutidas, que vão ser apresentadas. Tudo isso faz parte da composição desse gênero. E por fim, o caráter informativo. Ou seja, ninguém vai ouvir uma palestra para ficar lá ouvindo besteiras. A palestra precisa ter esse caráter informativo, precisa trazer
informações, precisa analisar informações, precisa acrescentar informações. Se não, se uma palestra ela vai ser feita apenas para repetir aquilo que já vem sendo dito, já foi dito, então ela não tem motivo para existir. Não é isso? Então aí, nesse ponto de vista, mais uma passagem geral sobre esse gênero bastante importante. Agora, vamos para a atividade. Agora, nós vamos para uma atividade para tentar relembrar aquilo que foi discutido no vídeo anterior. Nós trabalhamos com análise a diferença das sentenças entre frase, oração e período, ou a sigla FOP, para ficar aí mais fácil para vocês. Então vamos relembrar rapidinho. O que é uma frase do ponto de vista sintático? Frase é aquela sentença que não tem nenhum verbo. O que é uma oração? É aquela sentença que tem um verbo. E o que é o período? Quando tem um, dois ou mais verbos. Ok? Então, nessa atividade, o que é que a gente vai usar? A gente vai usar F para frase, ou seja, quando não tiver verbo. Vamos usar O para quando tiver um verbo. E vamos usar o P para período, só que para período composto. Se vocês lembrarem, período simples é quando tem um verbo, período composto é quando tem dois ou mais. Como nós vimos que período simples e oração é a mesma coisa, então a gente vai deixar de lado aqui período simples, beleza? Então, vou repetir a explicação. Vamos colocar nos parênteses F quando não tiver verbo, quando for frase, O de oração quando tiver um verbo e P para período, quando tiver dois ou mais. Vou sair aqui da frente e aí vocês vão pausar o vídeo e vão fazer a anotação dessas frases. E aí eu volto para a gente realizar a atividade. Ok, muito bem. Já anotou? Agora vamos lá. Nós vimos isso também na aula anterior e vamos repetir aqui. Para eu saber se é frase, oração e período, eu preciso da quantidade de verbos. 0 verbo, frase, 1 verbo, oração, 2 ou mais, período. Então o que eu faço? Eu olho a sentença e vou contar quantos verbos tem. Simples assim. Prático, rápido e fácil. Vamos lá? No primeiro exemplo, bom dia. Quantos verbos tem bom dia? Bom é adjetivo, dia é substantivo. Ou seja, não tem verbo. Se eu não tenho verbo, minha resposta aqui é F. É uma frase. Ou seja, é um enunciado, tem sentido, mas não tem verbo. Então a gente tem uma frase. Segundo exemplo. Luísa procura alguém para viajarem juntos. Vamos ver palavra por palavra. Luísa, substantivo, nome próprio. Procura é o verbo procurar. Então eu vou marcar aqui. Procura alguém, pronome indefinido, para preposição. Viajarem, viajar é verbo. Então mais um aqui. Juntos, substantivo. Então eu tenho nessa frase, nesse período, nessa oração, o quê? 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, minha classificação é de período. Então, coloco o P aqui. Ok? Vamos à próxima. Ela estava linda. Ela, pronome, estava, verbo estar. Linda, adjetivo. Então eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, minha classificação aqui é oração. Coloca aqui, O de oração. Veja como é fácil e simples isso aqui, né? Outro exemplo. O rapaz comeu biscoitos. O artigo rapaz, substantivo, comeu, verbo comer. Então aqui tem um. Biscoitos é substantivo. Então eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, então eu tenho uma oração. Próximo. É essencial que se entenda a informação.
o verbo ser, eu sou, tu és, ele é, então eu tenho um verbo aqui. Essencial, substantivo, que, pronome, se, conjunção, entenda, verbo entender. Artigo, informação, substantivo. Então eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, então minha classificação é período. E o último, o livro em cima do banco. Vamos observar. O artigo, livro, substantivo, em, preposição, cima, substantivo, do, contração, preposição mais artigo, e banco, substantivo. Ou seja, não tem verbo. Então, o livro em cima do banco não tem verbo, o que faz ser uma frase. Ok? Então veja, é bastante simples. Frase, oração e período depende da quantidade de verbos que possui naquela sentença. Ok? A atividade para vocês, deixa eu só olhar aqui no meu roteiro, é no livro. Vai ser sobre o gênero textual. E aí vocês vão ter uma palestra. Que, por conta de ser um livro impresso, a palestra está transcrito. Então vocês não vão ouvir a palestra, vocês vão ler o texto da palestra. Então, a quantidade de páginas é um pouquinho grande porque o texto é grande, mas aí vocês têm tempo para fazer isso de forma tranquila, tá? As páginas, a palestra começa na página 84 e vai até a página 94. Tá? São 10 páginas, mas grande parte disso é só o texto. Então você pode ler o texto em um momento, pode dar uma parada, pode escrever um resumo do que você leu e tal, e depois é que você vai para as questões de interpretação. Ok? Então, essa é a proposta para vocês para esta semana. Caso tenha alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Então, vocês interajam, respondam, enviem tanto atividade quanto dúvidas, e a gente se encontra na próxima aula. Ok? Tchau, tchau.